licitação, ata de registro de preço, carta convite, né? Tanto para comprar item quanto para construir. Então, fica tudo sob a nossa responsabilidade, né? Então, a gente tem projetos que têm diferença de complexidade de um para o outro. A gente tem projeto que só tem bolsa, contratação de pessoa física. A gente tem projeto que só tem obra. A gente tem projeto que tem tudo, tem obra, tem material de consumo, tem bolsa, tem contratação de pessoa física, tem contratação de estagiário, né, tem contratação de material de consumo, às vezes tem mais de 1000 itens de material de consumo relacionado no plano de trabalho, e a gente faz tudo isso, né? A gente não tem fins lucrativos, isso é fato, mas a gente precisa ter sustentabilidade financeira por meio desses projetos, o que hoje a gente não tem. Com esse percentual de projetos que a gente tem, que é praticamente de 1/3 dos projetos sem despesa operacional administrativa atribuída para sustentar as nossas despesas do dia a dia, se a gente não tivesse outras ações, como os concursos, os processos seletivos, os próprios projetos que a gente faz a execução interna, nós não teríamos como sustentar isso, né? Então, não temos fins lucrativos, mas nós precisamos que o número de projetos que nos são delegados para fazer a gestão administrativa e financeira nos deem sustentabilidade financeira para tal, né? Porque a gente tem custo. Cada vez que a gente faz uma licitação, a gente tem custo. Todas as pessoas envolvidas e contratadas para fazer a gestão, né, tem custo. A gente tem, por exemplo, hoje, como eu disse, apenas 7 pessoas na área de projetos para fazer a gestão, cada um tem 12, 15 projetos para fazer a gestão. Né? Isso só é possível hoje graças ao sistema conveniado. E se não fosse, não teria como fazer a gestão disso. Hoje o sistema nos permite, né, que o próprio analista de projeto olhe diariamente lá na sua carteira de projetos, com todas as funcionalidades que o conveniado proporciona, de fazer o acompanhamento. A gente tem várias funcionalidades para fazer consulta, para dialogar com o coordenador que está do outro lado, né? Nós enxergamos as pendências relacionadas ao coordenador e ele enxerga as nossas pendências também. Quando ele dispara um pedido de compra de um item lá do outro lado, o nosso analista aqui na FAPEC, ele precisa aprovar esse pedido. Ele vai olhar no plano de trabalho para ver se aquele item que ele disparou o pedido de compra faz parte do plano de trabalho, se o valor que foi atribuído está lá no plano de trabalho, e aí ele dispara isso lá para o setor de compras. E aí o coordenador enxerga que ele aprovou e foi lá para o setor de compras. O setor de compras faz todo o processo para aquisição e depois devolve lá para o setor financeiro fazer o pagamento para depois fazer a entrega. Tudo isso é enxergado dos dois lados em tempo concomitante, simultaneamente, né? Tanto nós que estamos na FAPEC quanto quem está do outro lado. Então, tudo isso gera custos, né? Tudo isso gera despesa, né? Então, por isso que eu coloquei que hoje, ainda com esse contingente que trouxe lá do passado, que realmente muitas descentralizações de crédito para a UFMS não permitiam que ela atribuísse recurso de despesa administrativa, quando ela contratava a fundação, hoje isso já é possível. Embora ainda tenhamos algumas secretarias que resistem, né, e que colocam, porque às vezes desconhecem que a FAPEC não tem nenhum recebimento de subvenção pública, né, e acha que a gente pode fazer isso de forma sem gerar nenhuma despesa, porque já recebemos para tal. Mas o que não é verdade, porque a FAPEC não recebe nenhuma subvenção, né? Então, o que a gente recebe é efetivamente aquilo que é gerado. Não é fácil, já adiantar para vocês, que não é fácil atribuir esse percentual, né? A gente vem estudando isso por bastante tempo, a instituição, ela colocou uma comissão para estudar, já avançou bastante. O que a gente tem hoje é uma metodologia e está finalizando, né, essa metodologia para aplicar essa fórmula matemática, pegar os diversos itens que fazem parte do projeto e dizer por que esse merece cobrar 5% e esse merece que pague 10%, ou 15%, ou 3%, ou 7%, né? É isso que a gente está amadurecendo nesse momento, para não ficar algo, a revelia de dizer assim, não, esse aqui é 5%, esse é 10%, esse é 7%, esse é 3%, né? Ou esse é 15%. Não é fácil, a gente tem discutido com outras fundações, a grande maioria não tem isso, eles atribuem um valor único, é tudo 10%, é tudo 15%, ou é tudo 5%, o que não é o ideal, porque a gente sabe que tem projetos mais trabalhosos, projetos de mais risco do que outros, né, projetos com mais ações mensais do que outros, né, uma obra, embora às vezes a gente possa pensar, uma obra de 1 milhão, ela tem um processo inicial que requer muita atuação do analista, depois que a obra está em andamento lá, ela vai pagando as medições, muito menos trabalhosa do que um projeto que tem contratação de 10 bolsistas, de 5 docentes que recebem retribuição pecuniária e que tem 1000 itens de material de consumo para adquirir.
muito menos trabalhosa, né? Ele requer muito mais ação do analista do que, por exemplo, uma única obra. Então, não é fácil atribuir esse percentual, eu sei que essa é uma ansiedade já antiga, né? De nós, dentro da universidade, mas não é tão simples assim, não. Mas com um pouco mais de paciência, acho que nós vamos chegar lá. Isso. A Nilde ia complementar. Mas, assim, Jorge, tá estudando esses percentuais, como funciona, como vai ser, e depois, na hora que você estiver pronto, né, aí a gente vai trazer para o conselho, para a gente conversar especificamente sobre essa questão, né, já que tanto essa como várias outras questões também que, assim, que a gente tem pensado, mas que ainda não chegou para a deliberação do conselho, né, na hora de deliberar, vem para nós, e aí nós temos um tempo aí para conhecer e estudar. Ana Graziele, o relatório de gestão está pronto, né? Ele vai ser encaminhado para todos os conselheiros, e aí nós vamos... Já está auditado, e aí na próxima reunião nossa, aí a gente abre para discussão sobre ele. Então, a gente vai mandar bem antes, para vocês terem tempo de olhar com calma o relatório. O calendário de reuniões também já foi aprovado, nós vamos encaminhar, então, com aquela lista lá de quem é quem na FAPEC, dados da Juliana, né, que é a nossa secretária, que nos atende, calendário, isso tudo a gente vai estar encaminhando para os conselheiros, até para não tenhamos nenhuma dificuldade aí nesse novo mandato. E agora eu vou passar, então, para a diretora-presidente da FAPEC, Nilde Brum. Então, boa tarde, novamente. Prometo ser bem breve, né? Eu sei que o horário já está bastante passado, mas eu quero, primeiramente, agradecer, mais uma vez, né, a confiança desse conselho, aí em nome da diretoria, Marisa, do Carlos, dizer para vocês que nós estamos trabalhando com muito afinco, realmente, para transformar a FAPEC numa instituição forte como a universidade. A gente sempre fala o seguinte, uma universidade forte precisa de uma fundação forte. E ela é construída juntamente com o Conselho. Então, nós precisamos muito de vocês, de todo o trabalho que a gente desenvolve. É muito importante, né, a contribuição que vocês dão nesse conselho. É um conselho deliberativo, portanto, a gente precisa muito mesmo da presença de vocês. Dizer que realmente a FAPEC, assim como a Marise disse, né, foi um desafio para ela, para mim também, certamente, está sendo um desafio, porque eu venho do poder público, né, trabalhei muito tempo no setor público, e é totalmente diferente, né? E aí conhecer todos esses meandros, né, da Universidade Federal, da própria instituição FAPEC, todo esse relacionamento e diferenciação que a FAPEC tem em relação, inclusive, a outras instituições, está sendo um desafio para mim, mas, assim, um desafio muito agradável, muito gostoso de fazer. Eu acredito que, com todos os avanços que nós já fizemos, que o Carlos já relatou para vocês, que a Marise já relatou, não foram passos fáceis de ser dados, mas foram construídos com muita tranquilidade e muita segurança, junto, inclusive, com alguns de vocês que estavam no Conselho até o ano passado. 2020 foi extremamente difícil para nós, falando em relação à estrutura como um todo, reorganizar a FAPEC, fazer com que realmente a gente conseguisse estabelecer uma gestão diferenciada para a FAPEC, implantar o plano de cargos e salários, foram várias e várias reuniões para poder chegar até aí, a questão de equipamentos, e vocês percebem que tudo isso significa investimento. Quando eu falo de plano de cargo e salário, teve um impacto significativo na nossa folha. Quando eu falo de aquisição de equipamentos, é recurso que está saindo de dentro da FAPEC. E se a gente não investe em pessoas, se a gente não investe em estrutura, nós não temos condições de dar uma qualidade de atendimento nos projetos que os pesquisadores estão trazendo para dentro da FAPEC. Eu vejo da seguinte forma, quando o pesquisador traz um projeto para nós, ele está dizendo para nós o seguinte, FAPEC, eu confio em vocês para poder fazer essa coisa acontecer. O meu papel é pesquisar, eu quero pesquisar, eu não quero ficar administrando.
e o nosso papel é dar a resposta em tempo real que o professor precisa. Então, esse é um desafio muito grande. O conveniar veio, sem dúvida nenhuma, para nos ajudar a isso. Quando a professora Marlise fala, né, temos 7 analistas lá que cuidam do projeto, que é o dia a dia do projeto, mas nós temos toda uma equipe lá de compras que está cuidando disso, a equipe do financeiro que está cuidando, a equipe de jurídico que está cuidando, a imprensa que também tem que cuidar para divulgar, para dizer dos projetos que a universidade, a FAPEC, está fazendo. Então, é uma estrutura bastante pesada, digamos assim, porque a gente precisa ter pessoas qualificadas, tivemos contratações o ano passado, em plena pandemia, contratamos bastante pessoas, então, tudo isso é investimento. E até, assim, respondendo um pouquinho, né, a pergunta do professor Jorge, em relação ao nosso DOAS, né, é muito importante, inclusive, professor, para que a gente possa apoiar a universidade com edital. O ano passado, pela primeira vez, a FAPEC abriu um edital, junto com a Universidade Federal, com recurso da FAPEC. Então, é o retorno que a FAPEC dá para a Universidade Federal, para os pesquisadores. Não foi muito, viu, professor? Mas foram R$150 mil, que pela primeira vez a FAPEC fez isso. Então, assim, eu tenho uma obrigação muito grande, uma responsabilidade grande na captação, de trazer projetos, assim como os professores trazem para nós, de eu também captar fora. Nós estamos com uma expectativa muito boa para esse ano. Se Deus quiser, elas serão concretizadas, algumas já estão se concretizando, e de recursos fora dos projetos da universidade. Isso acontecendo, a gente certamente terá condições, o ano que vem, de investir um valor muito mais significativo nesses editais junto à Universidade Federal. Então, nós precisamos do DOAS, não só para nos sustentar, mas também para a gente poder ajudar, apoiar universidades em muitas ações que, às vezes, ela não consegue executar. A FAPEC ajuda, porque nós cumprimos esse papel que a gente acha que é de fundamental importância. Em relação aos concursos, eu só quero enfatizar a questão do plano de biossegurança. Nós tivemos, o ano passado, são 2 doutoras que elaboraram para nós o plano, e graças a esse plano, a FAPEC, em Mato Grosso do Sul, foi a única instituição que conseguiu realizar concurso em função da pandemia, e não tivemos nenhum problema zero, conseguimos realizar com todo sucesso, garantido por esse plano de biossegurança. Então, isso para nós foi bastante assim, importante, porque também nos credenciou perante outras instituições, inclusive o processo seletivo do Ministério Público nós fizemos usando esse plano de biossegurança. Eu quero voltar só um pouquinho no DOAS também, que a professora Maria já citou, que a gente está trabalhando uma tabela. Nós contratamos 2 pós-doutores da Universidade Federal, que realizou uma tabela para nós, 2 matemáticos, que já estão trabalharam já na tabela, né, Carlos? Realizaram essa tabela para nós, exatamente para a gente evitar aquela história, não, esse é 5, esse é 10, não. Cada projeto tem um peso diferente, e esse peso vai ser analisado matematicamente e atendendo a complexidade desse projeto, para que a gente possa ser o mais justo possível na cobrança do percentual do DOAS para a gestão desses projetos. Eu quero falar também na nossa perspectivas, né, para esse ano. Realmente a gente está com grandes projetos de captação, exatamente para que a gente possa aumentar essa quantidade de gestão desses projetos. Queremos poder estar em todos os campi. Então, eu peço, né, a todos os nossos conselheiros que estão no interior, que nos acione. Nós queremos, inclusive, eu estava dias atrás conversando com a professora Marise, nós 2 já estamos na primeira dose da vacina, daqui a pouco vem tomar uma segunda dose, nós já podemos estar lá junto com vocês. Então, nós queremos muito, muito mesmo estar junto com vocês, visitar as unidades, para que a gente possa estar apresentando as possibilidades e trabalhar muito junto com vocês. Essa confiança, né, que os pesquisadores, professores depositam na FAPEC é de fundamental importância, a gente valoriza muito isso,
e nós queremos cada vez mais estar abertos para poder receber essas demandas de vocês. E, para finalizar, dizer que nós vamos continuar com foco nas pessoas, né? O que significa isso? Primeiro, trabalhar muito a questão da equipe interna. Nós terminamos já, finalizamos um curso de gerenciamento de projetos com possibilidade de certificação internacional. Então, nós vamos ter pessoas aqui dentro, profissionais da FAPEC, qualificados e com a possibilidade de ter uma certificação internacional em gerenciamento de projetos. Então, isso melhora muito, aumenta a qualidade da nossa equipe, sem dúvida nenhuma, e nós vamos continuar investindo nessas pessoas. Nós precisamos, e já pedimos a elaboração de um plano de capacitação, porque nós temos também pessoal de compras, que precisa estar sempre no top aí, porque eles fazem todo o processo de edital, eles fazem todo o processo como que chama, Carlos? Exportações. Eles fazem de importações, mas eles fazem, para fazer o processo de compras, eles precisam tem um edital que eles abrem, ou para licitação, ou para compra direta, enfim, são várias categorias, né, na área de compras, e eles precisam estar cada vez mais, e a legislação muda toda hora, então a gente precisa que essas pessoas estejam preparadas, estejam capacitadas. E investir também muito em relacionamento. E aí isso eu tenho feito diretamente, essa é uma função que eu trago muito para mim, puxo muito, que é esse relacionamento com o poder público, com as instituições, com o Sistema S, com o governo, com a prefeitura, enfim, com o governo federal. Essa semana fiquei 2 dias em Brasília, foi extremamente intenso. Eu acredito que a gente vai conseguir trazer de lá bons projetos que foram bem encaminhados. Então, isso eu trago muito para a minha responsabilidade, porque eu acredito que, como presidente, eu tenho essa missão de trazer outros projetos para cá, para que a gente possa, né, fazer com que a Fundação cresça, que a gente possa ter mais gente trabalhando aqui conosco, mas também que a gente possa representar bem o nosso papel, que é dar apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E, para finalizar, eu quero apresentar para vocês a nossa procuradora, a doutora Morgana, ela vai falar rapidamente para vocês. Ela tem me ajudado muito em captação, ela que elabora para nós todas as propostas de captação, junto às prefeituras, junto ao governo, junto à entidade, tem sido procurado por iniciativa privada, inclusive. Então, ela cuida disso, porque é uma legislação muito específica, muito própria, né, da universidade, com a FAPEC, que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente termina atropelando, e nós não queremos colocar a FAPEC em evidências que não sejam agradáveis, pelo contrário, queremos evidência, mas que sejam as melhores possíveis sempre. Então, eu agradeço mais uma vez, vou passar a palavra para a professora Morgana. Obrigada. Só ver se não vai dar. Tá? Boa tarde a todos. Olha, depois da fala dos diretores fica até difícil falar mais alguma coisa. Mas do pouquinho que eu estou aqui na FAPEC, eu já passei por 4 presidências, eu posso falar que essa última gestão foi a que inovou a FAPEC. Teve ações consideráveis, principalmente a implantação e a efetivação do conveniar, que ajudou tanto a UFMS quanto a FAPEC, deu mais transparência nos nossos atos, mas também com relação à parte da regularização contábil. Como a Nilde disse, nós temos um cuidado muito grande, tanto com empresas, órgãos públicos, e principalmente nessa parte da captação. É um lado muito delicado, assim, nós temos limites até onde a gente pode atuar, mas sempre trazendo segurança e procurando trazer estabilidade para a FAPEC. Eu me coloco à disposição de todos, acho que alguns eu já conheço, não todos, dos demais, até vou deixar meu contato aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem referente à parte jurídica, contratação, às vezes alguma oportunidade, quer que a gente esteja presente, me coloco à inteira disposição dos senhores. Perfeito. Aqui também.
Fechou aí, Morgana? Perfeito, Morgana. Caroline, a ideia nossa é que todas as unidades recebam, nem que seja online, a visita da FAPEC, com essa apresentação, e que o conselheiro nos ajude aí. Vou passar para ele. Nos ajude também a realizar essas reuniões, né, a fazer um movimento nas unidades, né, tanto do interior como aqui da capital também. Eu acho que, assim, o que eu sinto, assim, eu posso falar isso, assim, porque eu também sou pesquisadora, eu tenho um projeto aqui na FAPEC, né? Então, assim, eu sinto como é. E o que eu vejo, às vezes, na minha unidade mesmo, assim, as pessoas nem sabem, tipo, o que a FAPEC faz, como é que trabalha, como é que faz, o que ele poderia fazer, se a FAPEC pode ajudar, né? Então, é interessante a gente ter esse contato com as unidades, até para nos aproximarmos e desenvolvermos mais atividades em conjunto. Então, eu acredito que essa hora agora é só fechar um calendário. Vocês podem entrar em contato conosco, né? E aí a gente vai fechando um calendário. Nós vamos mandar contato com Isso. todo mundo, né? Está liberado. Na verdade, eu acho que você já fez até uma introdução. Boa tarde a todos. Eu acho que os professores, principalmente do interior, acho que não têm essa noção do que eles podem fazer dentro da universidade, né? Eu vejo aqui dentro do CPTE, principalmente no curso de medicina, professores e laboratórios com potencial enorme de arrecadação, principalmente de prestação de serviço. Eu sei que dentro desses vários projetos grandes, de valores enormes, aí não chega nem aos pés, mas acho que é uma estratégia, né? Porque cada vez mais a gente está vendo que tem poucos recursos para pesquisa, e talvez uma forma da gente nunca deixar nossas linhas de pesquisa acabar fazendo com que fortaleça esses projetos de prestação de serviço, né? Então, eu vi que só tem 8 ali, né? E eu acho que a gente pode, como universidade, óbvio, com o apoio da FAPEC, melhorar esses índices, né? E como que a gente pode fazer isso? É onde vem minha pergunta. A FAPEC pensou em alguma estratégia, ou tem uma diretoria, ou algum grupo já pensando em fazer essas ações dentro dos campos, né? Para mostrar isso para o professor, esse potencial, porque eu vejo que muitos têm potencial aqui e eles não têm nem noção como que se faz isso, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa alinhar, né? Fazer com que... Eu sei que talvez isso venha da universidade, deveria vir, eu acho, mas já que tem uma fundação para apoiar, né? Eu acho extremamente importante ter essa equipe que quer fazer isso em conjunto. Eu acho que é um momento oportuno, né? De apresentar. A gente tem laboratórios aqui bacanas para poder prestar serviço para fora, para o município, né? Então, acho que uma estratégia boa de ser feita, né? E um outro aspecto também, pensando nisso, óbvio, né? Defendendo os projetos que eu tenho de prestação de serviço, eu acho que, às vezes, a gente poderia também, junto com a FAPEC, né? Não sei, né? Ou com a FMS, para poder divulgar esses produtos de prestação de serviço. Eu acho que a gente tinha que ter uma mídia, um marketing, porque, assim, a gente pode aumentar a arrecadação. E talvez nós, professores, a gente não consegue difundir melhor esses trabalhos de excelência que a universidade faz, e até por preço até mais acessível, pegando o exemplo que a gente faz aqui no laboratório, a gente não tem tempo, a gente não tem perna, a gente não consegue divulgar isso, né? Então, eu acho que, não sei, é só questão de pensar, se a FAPEC podia ajudar a gente, se a FMS na GECOM, ou sei lá, elaborar material de marketing, a universidade, o apoio da FAPEC faz esse tipo de serviço, nossos valores são menores que do mercado, né, porque não visa lucro, visa, assim, para prestar realmente serviço, né? Então, não sei, são estratégias que a gente poderia pensar, né, dentro do campus, da universidade como um todo, no interior, enfim. Né? Então, acho que são esses 2 pontos que a gente poderia pensar em conjunto, né, estabelecer estratégia e, por último, talvez fazer um fluxograma, né? A FMS melhorou muito em algumas reitorias de como que a gente faz. Pô, a gente tem um projeto, para onde que a gente caminha, para onde que a gente vai. Agora, sabe aqueles organogramas? Porque isso para nós, professores, eu acho que isso é muito útil, né? Ou para onde que vai agora, o que que a gente espera, porque a gente fica perdido mesmo desse fluxo. Eu não falo por mim, porque, né? Mas os outros professores talvez tenham nem noção de como isso pode ser feito. Então, são estratégias que eu acho que a gente pode desenhar como universidade e a Fundação de Apoio para que a gente possa arrecadar fomento, né, para essas 2 instituições.
Acho que é isso aí. Vou falar rapidinho, vou passar depois para a Nilde. É assim, por isso que a gente fez uma reunião mais longa, essa primeira, né? Até para que a gente se conheça. E, assim, é muito importante para nós, do conselho, porque, assim, o conselho da FAPEC é da universidade, né? Todos nós somos professores da universidade, estamos aqui, né, representando as nossas unidades. Eu represento a reitoria, mas sou da Faculdade de Direito, né? Estou aqui para somar com a FAPEC. Então, todos nós somos do FMS, né? Os diretores que não, porque a Marise já aposentou para poder ser diretora aqui, né? Mas, assim, eu creio que a sua fala é importantíssima, porque nós precisamos, essa aproximação, tipo assim, vocês do conselho, nós do conselho, precisamos estar perto da direção, perto da FAPEC, né? Porque nós que deliberamos, e nós precisamos ser a peça na unidade, né? Então, assim, cada um dos conselheiros pode nos provocar, né? A diretoria vai, né? É só uma cientista que faz reunião, e eu acho assim, que muita coisa vai surgir. Essa questão da universidade também, a última reunião que eu tive com o Turini, um dos pontos tocados foi esse, sabe? De ter ponto, tanto na FAPEC como na UFMS, para atender o pesquisador, o professor, né? Que tem a ideia, que não sabe, de repente, como implementar. Então, assim, são questões que a gente precisa ir pensar. Diga, Suzy. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, eu estou entrando agora, apesar de conhecer um pouquinho da FAPEC, eu só quero complementar o Edson, eu acho fantástica a ideia de fazer de forma itinerante, né, vamos colocar assim, porque esse é um momento oportuno, que está fácil, né, de todo mundo se encontrar, então não tem aí muita desculpa de, eu não consegui comparecer à reunião, né, assim, porque a gente sabe da dificuldade, que às vezes nós nos deslocarmos para alguns lugares, né. Entretanto, isso aí eu vejo com muitos bons olhos, e eu acho que vai esclarecer, conforme o Edson já falou, e, assim, é importante fortalecer. O desconhecimento dos processos é que eu creio que tem bloqueado um pouco aquela situação do pesquisador, do professor procurar, e também, é muito difícil de fazer, então, às vezes, a reprodução de uma informação inadequada, ela acaba simplesmente, o professor deixa passar, não, eu vou entrar aqui mesmo, não, isso aí não vamos arrecadar, então, acho que é preciso mudar um pouco essa cultura, e eu creio que a itinerante, né, pode aí atingir um público maior. E, assim, eu conheci alguma coisa, mas conheci um pouco mais hoje, pela apresentação aí, principalmente da professora Marise, né? Porque às vezes a gente pensa que a FAPEC é só isso aqui, né? Aí esse panorama maior já nos provoca novos projetos, né? E novos pensamentos com relação à utilização, né? Ao apoio da Fundação. Muito obrigada. Oi? Eu vou passar para a Nilde, aí depois para a Rosana e depois para o Eric, tá? Na ordem. Rapidamente, só para explicar, né, a questão do apoio, eu estive, inclusive, eu entrei na FAPEC em outubro de 2019. Logo que eu entrei, eu comecei a visitar, eu comecei a ir nos campos visitar. Dos 9, eu fui em 5 municípios, fazendo essa apresentação da FAPEC, conversando com os diretores, explicando para eles da possibilidade de utilizar mais a FAPEC, e eu fiquei bem surpresa, porque, assim, como eu disse, foi novidade, era tudo novidade para mim, mas eu fiquei muito surpresa, porque eles falavam assim, nossa, a FAPEC aqui, a primeira vez que a FAPEC faz isso, a primeira vez que a FAPEC nos visita, então eu senti realmente essa necessidade de estarmos perto das unidades no interior. E aí infelizmente, veio a pandemia, não permitiu mais que fizéssemos essas visitas presenciais, mas como a professora Suzy disse, eu acho que nós podemos aproveitar, né, esse ambiente aqui virtual e fazer também. Às vezes não é a mesma coisa, né, professora Suzy, porque às vezes o olho no olho é diferente, né, mas é uma forma da gente estar expondo, estar apresentando, e logo, logo vai chegar a vacina para todos, aí nós vamos poder estar mais próximo de vocês também. Em relação à divulgação,
nós já estamos fazendo alguma coisa em relação a isso. Os projetos que vêm para a FAPEC, inclusive, essa semana saiu um muito bacana, uma mídia na TV Record, se não me engano, de um projeto nosso, aqui da universidade que a FAPEC está administrando. Então, nós já estamos fazendo isso, nós contratamos uma assessoria de comunicação, de imprensa, aliás, aqui na FAPEC, que ela está à disposição para ajudar, inclusive, todos os coordenadores, pesquisadores, que queira divulgar o seu projeto, a gente está à disposição e essa pessoa também para ajudá-los. Professora Rosana, nossa vice-presidente. Bom, obrigada. Só para reiterar uma questão que a Suzy colocou. Precisa ver e reforçar o que é EDIS ou EDIS, eu não sei onde se coloca EDIS, né? Aí depois você me corrija, por favor, EDIS. Há que haver uma mudança de cultura, tá? Em relação à FAPEC. A maioria dos pesquisadores, a maioria não, eu sou ainda de uma geração da década de 90, ingressei em 1993 na Universidade Federal, ainda no campus de Dourados, tá? Em relação, especialmente, a algumas pessoas que são desse período que eu ingressei, uma cultura que diz respeito a que a FAPEC não tem que ter fim lucrativo. A FAPEC não tem que ter mesmo, mas as pessoas às vezes não entendem que isso que estão chamando vulgarmente de fim lucrativo é o dinheiro que sustenta a fundação e sustenta as nossas pesquisas. Sem esse dinheiro, a fundação não sobrevive, nem os nossos projetos. Essa é a grande questão. Então, eu percebo, o Edson me parece uma pessoa bastante nova, tá, assim, não só na universidade, mas também fisicamente. A Suzy eu conheci na coordenadoria de pesquisa, também ingressou recentemente, tá? A maioria de vocês são ingressantes recentes. Então, a mudança de cultura depende de pessoas como vocês, que enxerguem, tá? O que significa o DOAS? O que significa? Isso não é lucro, tá? A fundação não tem esse objetivo, nunca teve. O objetivo da fundação é se sustentar. Essa é a primeira questão. Se nós não nos sustentamos, nós não podemos ajudar ninguém. Então, essa é uma das questões que tem que ser levadas aí, seja como a Suzy apontou, seja online, seja virtualmente, seja na possibilidade do tete-a-tete para as pessoas. E alguém falou da Fundect. Não sei se vocês já estão sabendo, mas o Nalvo assumiu já a diretoria científica da Fundect, e eu espero, sinceramente, porque fui conselheira da Fundect durante 6 anos, que a Fundect retome, juntamente com a FAPEC, o seu papel essencial no Estado, na pesquisa e em todas as frentes de Mato Grosso do Sul. Tá? Então, eu penso hoje também, tá? Eu fiz essa referência porque alguém fez referência, não sei se foi o professor Kleber, tá? Está registrado aqui no chat, mas que a partir da ida do Nalvo, tá? Que é nosso pró-reitor até o ano passado, para Fundect, ação administrativa da Fundect, que eu sou suspeita para falar, mas é muito boa, tá? E com a presidência também, tá? Luciane Rio, né? Depois eu te falo, porque o Arthurzinho conseguiu passar na Federal de Pelotas, ele vai embora. Então ele vai, finalmente, um dos sonhos, Arthurzinho é meu filho. Então, eu espero que a FAPEC, junto com a Fundect, porque a Fundect também é uma fundação sem fins lucrativos, e alguns de vocês acompanhavam, nós tínhamos dinheiro para os editais, que nós tínhamos as bolsas todas, e durante algum tempo a gente ficou sem isso. Então, o ideal da FAPEC, como disse a Nilde, é que nós tenhamos também esse aporte, como a Fundect tinha, e que eu tenho certeza vai voltar a ter. E imaginemos 2 fundações, uma federal, uma estadual, é lógico, mas que possam caminhar juntas. Então, todos nós vamos ter oportunidades muito boas, tá? Obrigada
pela palavra. Muito bem, Ana. Eric. Oi, sim, rapidamente compartilhar uma experiência a partir da fala do Edis. Eu acho que o Edis tem toda a razão quando ele diz que a comunicação, né, faz toda a diferença para os projetos, especialmente quando a gente trabalha com extensão, e há uma necessidade da gente entender e da gente divulgar para que a comunidade seja beneficiada, né, então isso faz toda a diferença. Mas eu queria compartilhar a experiência de que no projeto que a gente coordena, a gente destinou uma parte dos recursos do projeto, claro que isso depende do tamanho dele, né, do aporte do objeto. Nós destinamos um recurso para a contratação de uma equipe de jornalismo, né, essa assessoria de imprensa para o projeto. Isso tem nos rendido de dezenas de entrevistas, dezenas de matérias, publicizações das mais variadas possíveis, redes sociais, convites para os eventos e ações de extensão mesmo online. Então, para aqueles projetos que possam vir, eu acho que, e o Edson tem razão nisso, que faz uma diferença enorme. Então, é uma coisa que os projetos, eu acho que podem, depende, claro, do aporte do projeto, eles podem focar nisso, que realmente eu testemunho de que faz toda a diferença mesmo para alcançar a sociedade. E uma outra coisa, só, a gente tem um testemunho que a gente tem encontrado pessoas que ainda manifestam uma certa desconfiança, porque tem na mente aquela FAPEC de outrora, né? Aquela FAPEC de outros momentos. E a gente tem sentido, e nos momentos que eu posso, eu já manifesto que a FAPEC, embora eu não seja daquele momento, eu já manifesto que a FAPEC não é o que as pessoas estão pensando ou podiam estar pensando, né? Então, essa desconfiança que porventura possa haver em alguém, a gente já sente que a gente está trabalhando com isso, de manifestar e testemunhar que a FAPEC está muito bem organizada. Claro que a gente está aqui para contribuir com isso, e acreditando muito no trabalho da NILD e de toda essa equipe absolutamente competente que está aí, e nós estamos aqui, eu coloco à disposição, e sempre testemunhando positivamente do que é a FAPEC hoje em dia, e do que a FAPEC ainda pode se tornar. Isso a gente acredita que pode fazer um bem enorme para o FMS e para todos nós. Então, aqui a gente fica à disposição para manter esse testemunho e para colaborar naquilo que for necessário para esse crescimento. Obrigada, professor Eric. Realmente a gente tem feito um trabalho muito bacana com o professor Eric. Tem sido um grande parceiro nosso. Muito obrigada pela confiança que vocês têm depositado aí na equipe, nessa diretoria. A gente realmente está à disposição de vocês e muito feliz de estar aqui à frente desse trabalho. Obrigada, professor. Então, eu acho que nós podemos encerrar. Eu agradeço aos conselheiros, né, e os diretores. Alexandre? Isso, rapidinho, só para desejar boas-vindas aos novos conselheiros, né? Eu sou da gestão passada, junto com a professora Rosana, e queria deixar bem aqui claro também que a gente tivemos um trabalho árduo aí na FAPEC durante esse período, e foi muito burocrático, né? E aí, às vezes não conseguimos alcançar outras metas, mas o que foi feito deixou a FAPEC com uma transparência muito boa, né? E a gente vem brigando por isso, e aí pediram para eu até continuar representando a FAMES lá. Eu falei, não, mas você já deu o meu prazo, tá? Mas é muito importante a gente poder conhecer a FAPEC e ver o que ela pode estar ajudando a universidade, né? O professor Edson, acho que é de Três Lagoas, Edson, de onde que você é? Então, a questão de prestação de serviço, a gente pode conversar, o Carlos está aí, tem um modelo que talvez sirva para você, não sei se é o que ocorre hoje no Hospital Veterinário, lá da FAMES, tá? Com a questão de prestação de serviço, e hoje a facilidade em questão que a FAPEC nos proporcionou em trabalhar com atendimento ao público, né, com o projeto de extensão lá. Então, depois o Carlos pode explicar para você, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Fique à vontade, eu sou coordenador da Fazenda Escola, lá da UFMS, e aí também é um outro projeto que a gente está brigando, estamos ainda tentando implementar ele dentro da FAPEC também, né, para melhorar a transparência, para melhorar vários quesitos, né?
meu grande abraço à Rosana, e aprendi muito com ela, principalmente na questão da gente ser pulso firme aí no Conselho Curador, tá? Então, hoje a gente sempre teve entrei desde 2017, estou na FAPEC, no Conselho Curador, e então a gente briga muito até para aprovar a prestação de contas, né, Rosana? Então, era uma coisa que a gente, era difícil passar aí. Tem alguns aí que já eram do membro passado, né? Então, apenas queria desejar boas-vindas, né? E qualquer coisa, estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? Fique à vontade. Boa tarde a todos aí. Deixa eu só interromper rapidinho. Alexandre, a gente também sofreu muito, assim, eu tenho um testemunho positivo, né, porque as pessoas que estão aqui da FAPEC hoje, acho que só deu certo para a gente fazer esse projeto que a gente já faz hoje aqui no laboratório, já fizemos o segundo ano agora, por causa da equipe nova, porque a antiga a gente esperou quase um ano para poder entender o que a gente queria, né? Eu fui 2 vezes para Campo Grande, junto com o Marcos, que era na época que me acompanhou pela Ginova, e eu não lembro quem que era o diretor, eu sei que não faz parte hoje, e não andava, sabe? Não andava, Alexandre. A gente, porque acho que era talvez o primeiro tipo de serviço de prestação que estava acontecendo na UFMS, que aí a universidade estava começando a entender como é que funcionava, a FAPEC, a devolutiva estava muito lenta, né? Porque não sabia como é que era, porque a arrecadação, né? Os projetos só andam se arrecada, se não arrecadou não anda, né? Então era uma coisa que estava sendo... Então a gente sofreu muito. A Camila apareceu um dia aqui, falou assim, Camila, meu Deus, me ajuda, isso aqui a gente está perdendo fluxo de verba para rodar projeto de prestação de serviço. Então, assim, aí depois parece que foi. Aí surgiram outros, inclusive, Alexandre, eu não sei se é de vocês ou algum outro, que eu lembro que a Suzana falou assim, professor, me manda aquele relatório para pegar como molde, manda aquele plano de trabalho, o professor James do Covid, que a gente também está mandando agora, aqui de 3 de agosto. Então, assim, eu acho que esse é o momento, né? Se todo mundo se abraça, pega na mão do... Abraça não pode, né? Nem na mão, mas no bom sentido, né? Para a gente caminhar junto, eu acho que mudar um pouco a mentalidade, né? Eu acho que essas falas fazem com que a gente mude esse cenário, porque o cenário daqui para frente, acredito que seja dessa forma, né? A gente precisa arrecadar fontes para a gente poder andar com o nosso projeto. Então, é só um testemunho que acho que agora vai. Mas eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Esse novo conselho já pega a FAPEC, alguns continuam, né, que são da gestão passada, mas a maioria nova já pega a FAPEC organizada, né? Pelo menos uma boa parte dela. Temos muito ainda, vocês vão ver que nós vamos ter bastante trabalho. O Alexandre só deu o release para vocês aqui, mas é o nosso papel, né? Como conselho curador, é o nosso papel, né? Então, o nosso papel é garantir a segurança e, ao mesmo tempo, colaborar no que for possível para que a parte de gestão funcione, né? E toda a parte técnica da FAPEC. Eu acho que a gente começa bem, vamos nos conhecendo, né? É um caminho. Essas reuniões com as unidades, com o interior, né, já vamos marcar para acontecer. E conto com vocês para as nossas demandas, que na medida que forem surgindo, eu vou contactando aí os conselheiros, eu e a Rosana, né, para seguirmos nosso papel aqui no Conselho Curador. Tudo bem? Suzy. Eu só queria complementar, quando for organizar o cronograma, vocês vão compartilhar com todo mundo, né? Porque eu gostaria de participar em vários, até para ir aprendendo um pouquinho mais, né? Apesar de ser do Inísia, né? Mas aí a gente, podendo ter no horário aqui, no virtual, a gente entra junto para ir, né? Conseguindo contribuir, aprender, né? Na medida do possível. Era isso. Muito obrigada. Vamos divulgar, tá bom? Então, encerro a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos os conselheiros. Né, sejam bem-vindos aí ao nosso novo mandato e que tenhamos sucesso aí no nosso papel de conselheiros do Conselho Curador, ok? Até mais. Tchau. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Se cuidem. Tchau, abraço. Aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Professora Marise, que bom vê-la. Vou te ver também, Suzy. Saudade dos nossos encontros aí para resolver tanta coisa, né? Pois é, professora. Que bom.
Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Beth. Saudade de você também, minha companheira de mesa por muito tempo. Tchau, tchau.